Tite, Silvio Barsetti, Portal TA, aqui, à sua extrema esquerda. Tite, a pergunta é sobre Copa do Mundo. Num momento em que a Copa se aproxima, né, todas as atenções estão voltadas para o evento, que é o maior evento do futebol mundial. E no momento que se aproxima da Copa, a gente vê, mais uma vez, a diretoria da CBF usar de um artifício que não é ilegal, mas soa como imoral, como indecente, que é de coletar 20 assinaturas de presidentes de federações na calada da noite para impedir que haja um grupo de oposição, uma chapa de oposição na próxima eleição da CBF. Isso foi feito excluindo totalmente os clubes do processo. Então, como digo, uma decisão indecente, imoral, que não impede o Rogério Caboclo, que está aí na sua frente, né, na primeira fileira, que vai ser o futuro presidente da CBF, de viajar para o exterior com risco de ser preso. Ele pode viajar. Eu queria saber de você se causa embaraço para você, que faz um trabalho tão ético, tão correto, né? É um trabalho tecnicamente quase perfeito, que comanda um grupo também muito bom, em condições de ganhar a Copa do Mundo. Se essa situação política do comando do futebol brasileiro, que transforma o futebol brasileiro numa latrina, se isso causa embaraço para você. Silvio, eu não gostaria de receber essa pergunta que tu estás fazendo aqui nesse momento, porque eu acho que o momento ele não é propício a essa situação e essa colocação. Estou abrindo o meu, ele não é. Se um compromisso teve e nos foi dado por toda a direção no sentido de desenvolver o trabalho na seleção brasileira, ele deva ser com os seus elogios e críticas pertinentes a ele. E todas as condições para que nós desenvolvêssemos o nosso trabalho nos têm dado. E é uma responsabilidade que a gente tem em dar o melhor para a seleção, em ser transparente, em ser ético, em primar por saúde, passar princípios importantes para quem está nos ouvindo e não achar que o nosso principal jogador tem que vir jogar na seleção brasileira de qualquer jeito, de qualquer forma, porque tem que ganhar, porque tem... Cara, tem um pouquinho de discernimento. Nós procuramos e nós queremos colocar todos esses aspectos a vocês e ficar atento e ter o foco na qualidade técnica, na preparação dos jogos, em estar bem preparado, fortalecido, aproveitar esse tempo que nos foi dado para encontrar as verdadeiras possibilidades, soluções da equipe. Por exemplo, eu estou com o Guilherme e o Amadeu e nós estivemos conversando a respeito de situações importantes de atletas e táticas importantes para projetar. Isso tudo é um combustível importante para nós. Essa é a essência. Claro que outros fatores podem ser abordados em outro momento, de outra forma, com outras pessoas. Evidentemente, o professor Tite não respondeu à pergunta brilhante do jornalista Silvio Barsetti. Parabéns ao Silvio, maravilhosa pergunta. Espetacular. Uma das melhores perguntas que eu já vi em coletiva. Já feita. E até pela maneira equilibrada, como foi um baita jornalista. E o Tite não tinha muito o que fazer. Ele poderia responder sobre receita de bolo, quem vai ganhar o Big Brother, quem vai ganhar o Masterchef. Gente, o Silvio Barsetti perguntou corretamente, jornalisticamente, até como cidadão, a respeito do atual presidente, o ex-presidente Marco Paulo Deonero, quem contratou o Tite, falando do futuro provável que estava à frente do Tite, e o Tite saiu por um outro lado. E respondeu, olha, não é o momento para eu falar sobre isso, falou de outras coisas e tal, e terminou. Depois, se você e outros como nós quisermos falar sobre isso, a gente fala. E, gente, não dá pra falar diferente, não dá pra cobrar do Tite, cara. Agora eu também até defendo. Vai chegar e falar, não, meu patrão é vigarista, ele não vai ser preso, ele não acha que ele vai ser preso. O Tite foi muito cobrado quando ele assumiu a seleção brasileira em 2016, porque ele havia, como eu e como vários aqui, assinado o manifesto contra Marco Paulo Deonero. Pela saída do presidente Marco Paulo Deonero, depois de tudo aquilo que aconteceu, muito mais coisa que aconteceu, que a gente não imagina, o que imagina e que está acontecendo, inclusive, lá nos Estados Unidos. E o Tite falou, cara, eu estou defendendo a seleção brasileira. Como, aliás, a sala onde o Tite deu a entrevista hoje é do lado do Museu da CBF, cujo curador, um dos curadores, um dos dois, o assessor histórico, não lembro nem o que está escrito lá, sou eu. Eu prestei serviços à CBF, contratado pela empresa Media Pro, e logo depois assinei um manifesto contra. Ah, você não devia ter assinado manifesto se você prestou serviço. Sim, fui pago inclusive pela Media Pro.
para fazer o Museu da Seleção Brasileira, não o Museu do Marco Polo Del Nero, não o Museu do José Maria Marinho, não o Museu da CBF, o Museu da História do Futebol Brasileiro, da história que eu espero que o Tite coloque. A gente tem que refazer o museu porque tem que atualizá-lo com Hexa. A gente precisa atualizá-lo de 2014. É uma outra história. Mas, assim, o Tite, dentro do possível, respondeu o que podia responder. Eu acho que ele fez bem. Saiu driblando, a gente sabe que ele saiu driblando e não dava para falar mais do que ele falou. Mas tem uma coisa que não podemos esquecer. Antes dessa pergunta ser feita, o professor Tite era intocável na CBF. A pergunta foi feita. Se ele respondesse o que ele pensa efetivamente, ou encontrasse palavras, poderia dar uma frase sobre o assunto, ele continuaria intocável. Eu acho que ele perdeu a oportunidade, de mostrar a opinião dele sobre esse momento conturbado político da CBF. Vou repetir, se ele estivesse num momento de fragilidade, eu concordaria com esse tipo de drible que ele deu. Concordaria porque, afinal de contas, é uma situação difícil para quem não está fortalecido na função. Só que... Eu não sei, só que ele está mais forte do que qualquer outro dirigente brasileiro. Então ele poderia expressar a opinião dele. Mas é só uma opinião também, e ele que foi alvo da pergunta, e ele que entendeu naquele momento responder assim. Só achei o seguinte, achei que a pergunta foi fenomenal, concordo com o Flávio, uma das melhores que eu já ouvi. Fenomenal a pergunta. E a resposta é uma milonga total. E a única coisa que eu não concordei, e entendo a posição dele, claro, ele tem que se esquivar, mas eu só não... Copa do Mundo. Claro. O que você faria? Claro, ele tem... Eu poderia responder sobre o Masterchef, mas eu também não responderia. A única coisa que eu não concordo é ele dizer pro repórter é o seguinte, você não deveria fazer essa pergunta nesse momento. Peraí. Ele falou, depois eu respondo até ele isso. se esquivar... Tudo bem, a gente entende, é uma situação delicada, difícil, até se esquivar. Mas você pautar dizendo se deveria ser feito ou não? Não, ele foi num comentário, não é o momento para eu responder. Ponto, depois eu respondo. Assim, o que você faria no lugar dele? Não. Eu não estou dizendo você, estou dizendo em geral. Exatamente. É claro que a gente gostaria que ele falasse, os caras são bandidos, são marginais, estão fazendo... Tudo isso que a gente sabe. Mas é complicado, perfeitamente compreensível a resposta dele, do professor Tite. Mas legal, né? Porque nós estamos vivendo um momento no país que esse tipo de indagação, esse tipo de pergunta... Isso já é muito positivo. Ele tem que ser feita. Não pode deixar de ser feito. Eu duvido que o Tite se ofendeu, ficou bravo. Não ficou. Claro que não. Ele continua pensando a mesma coisa. Ele não respondeu, ele tangenciou. Claro. O Tite continua pensando a mesma coisa. 99,9% das pessoas fariam o mesmo, mesmo aqueles que vão dizer, não sei o que e tal. Era muito difícil. E só uma coisa. Ele teve que tangenciar. Né? Que não é o ideal, a gente gostaria que ele falasse que a gente fala aqui, que é uma bandidagem. E que ele pensa também. Mas é uma situação um pouco diferente, é muito difícil de encarar. Claro. Agora, é legal porque ele sabe que a pergunta tem coerência, tem pertinência e tenho certeza que, inclusive... E ao mesmo tempo, rapidinho, ele foi leal porque ele disse uma coisa que é fato. Estão dando a ele tudo aquilo que ele pediu. Tudo que ele pediu de condição de trabalho, de passagem, de ele poder trabalhar no dia a dia na CBF, de organização, tudo foi dado a ele. Isso sempre foi assim. O Parreira, outro dia eu fiz uma entrevista com o Parreira Nem aqui, sempre. E o Parreira falou exatamente isso. Olha, da CBF, nesse aspecto, ninguém pode reclamar. Nós sempre tivemos do bom e do melhor. Claro, até para manter a seleção ganhando, para eles manterem as picaretagens deles, é lógico. É interessante. E uma coisa nessa questão, acho que a pergunta é válida, e se eu fosse o Tite, eu talvez falasse a mesma coisa, ou mais seco até. Essa não é minha área. Minha área é o futebol. Ok, respeito a pergunta, mas minha área é o futebol. Eu acho que eu responderia mais desta maneira. E nessa questão política, acho que tem uma classe que eu acho que não é muito cobrada, que eles são os maiores responsáveis por tudo que acontece, pelo sistema que está em pé, que são os presidentes de clubes de futebol. Os presidentes de federações, eles estão lutando pela sobrevivência deles, porque as federações são todas irrelevantes. Elas não têm a menor importância. Elas só têm importância porque deram esse peso a ela político, que os clubes toparam. Os clubes têm importância. Campeonato sem clube não existe. E os clubes que têm essa força, esse peso, a pessoa assiste futebol por causa dos clubes. Eles não fazem nada. Acho que eles são os responsáveis. Se as federações tentam sobreviver, deveriam ser meros cartórios. Mas os clubes é que são totalmente omissos e permitem que uma federação tenha peso maior que eles, que é um absurdo. Com relação aos clubes, assina embaixo.
com relação à pergunta, eu acho que foi feita para a pessoa correta. Para o chefe da comissão técnica, não perguntaram para o massagista, para o fisiologista, perguntaram para o chefe da comissão técnica, senhor todo-poderoso da convocação da seleção brasileira que representa o Brasil e representa a CBF. É da CBF, é o homem que senta lá e que, afinal de contas, o próprio Tite já disse várias vezes que futebol não se restringe só ao campo. É o conjunto da obra. Dentro, fora, gestão, e faz parte de gestão, a pergunta, foi perfeita a pergunta, e para o Tite. Ele poderia, não quis responder, é o direito dele, mas se fosse uma resposta doce para a cartolagem, ele continuaria intocável. Se fosse uma resposta amarga para a cartolagem, ele continuaria impecável, intocável. Então, quer dizer, essa é só a minha opinião com relação a isso. Ele poderia falar. Se ele fala, vira uma bomba mundial, porque realmente mostraria, ele é independente, mas mostraria com a resposta, se ele falasse o que ele pensa, um show de independência de alguém absolutamente incaível.